O que é a dor sexual? Nesse módulo, nós vamos mergulhar nos conceitos que levam as mulheres a sofrer de dor na relação sexual. A dor sexual ou a dispareunia é qualquer dor relacionada ao ato sexual, seja ele logo na entrada da vulva, no clitóris ou durante a penetração superficial ou profunda. E essa dor pode ocorrer também após a relação sexual. O que é essa dispareunia? Essa dispareunia, esse sintoma, ele é um sintoma que faz com que milhares de mulheres sofram, muitas em silêncio, porque não encontram um acolhimento adequado. Por isso que nesse curso a gente vai falar sobre essas principais causas e tentar entender juntas para que você busque o seu melhor tratamento. Na dor sexual, ou a dispareunia, a gente encontra mulheres que apresentam isso por questões emocionais relacionadas ao nosso ambiente sociocultural e também a gente encontra as questões físicas. Nesse conteúdo, nós vamos abordar as questões físicas com os exercícios e também nós vamos falar das questões emocionais, porque, óbvio, nós não podemos deixar de fora a importância de envolver a nossa percepção no detalhe da sexualidade feminina, de como isso age no nosso corpo, como a gente responde aos estímulos à nossa volta que fazem com que o nosso corpo se retraia e se proteja, causando alguns sintomas relacionados à dor sexual. Na dor sexual, é comum nós, mulheres, não se sentirmos à vontade a falar desse assunto. Muitas mulheres sofrem em silêncio e não querem conversar com outras amigas ou com as pessoas mais próximas, ou até mesmo com médicos especialistas, porque sentem que esse assunto não deve ser abordado. Por isso nós estamos aqui nesse ambiente seguro, que foi elaborado, pensado para que você pudesse, junto comigo, tratar a sua dor e entender como o seu corpo funciona nesses momentos. Na dispareunia, na dor sexual, a gente vai encontrar mulheres que têm queixas de dor logo na entrada. Então, só de encostar aqui na entrada do canal, essa mulher apresenta algum sintoma de desconforto. Muitas mulheres apresentam também um medo antecipatório à relação, causando uma tensão muscular exacerbada, causando um sudorese, um pânico, uma taquicardia. Varia de mulher para mulher. Existem graus classificados na literatura científica até para que a gente consiga compreender qual é o grau de dificuldade que você se encontra. Mas o que é importante é que você entenda como você pensa e responde ao iniciar uma atividade de intimidade. Como o seu corpo reage ao entrar em contato com o momento do sexo. Eu faço muito esse exercício aqui no consultório. Eu sempre peço para minha paciente tentar trazer para ela como é que ela se sente na hora do sexo. Ela está apreensiva, ela está pensando na roupa que ela esqueceu na máquina de lavar, ela está pensando que vai doer, porque para tratar dor é muito importante também que a gente crie um ambiente saudável. Nós não podemos já ficar antecipando o sintoma de dor. É comum eu encontrar aqui mulheres que já tiveram muitas tentativas e apresentam um sintoma de memória de dor. Elas antecipam o que vai acontecer achando que já vai doer. Por isso, eu preciso que você preste atenção de como o seu corpo responde à ideia de iniciar uma atividade sexual. A dor logo na entrada, ela pode se caracterizar com um tipo de ardência, queimação, uma fisgada, uma pontada. Algumas mulheres apresentam uma condição clínica chamada vulvodínia, que é uma dor neural, é uma dor inespecífica. E esse diagnóstico ele é feito quando a gente exclui outros diagnósticos. Na vulvodínia, é comum a mulher não entender que tipo de sintoma ela tem. Ela procura o médico, ela chega lá, o ginecologista examina ela e fala: você não tem nada. Eu escuto muito isso no consultório. Mas o médico disse que eu não tenho nada, mas dói. O que acontece é que é uma dor de origem neural. Essa dor, ela acontece quando eu toco no local e esse local não tem nada, você não tem uma infecção, uma inflamação, um patógeno, você não tem nenhum motivo, nenhuma alteração anatômica, você nasceu perfeita, mas você sente dor naquele toque. E essa dor é uma dor aversiva. O que quer dizer isso?
É uma dor que o seu cérebro sinaliza: para, sai daí, não toca, não mexe mais. Por isso, a pessoa quer evitar o sexo a todo custo. A gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa de evitar o sexo quando a gente for falar de prazer sexual, de libido. Mas guarda essa informação. A gente, quando tem uma dor que o cérebro sinaliza, olha, não mexe, não toca aí, você, na mesma hora, não quer mais viver aquela experiência. Você quer que pare. E essa dor, ela existe, ela é uma dor real. E ela, que tipo de dor? É difícil para você explicar para mim que tipo de dor é. Eu sei. E é difícil para você identificar ela, mas eu vou te dar umas pistas. Você percebe se arde, se é uma fisgada, se a sensação de que o tecido está rasgando, se é uma sensação de como se fosse uma pancada. Sabe quando a gente bateu e tem um hematoma e a gente aperta aquele tecido, é uma área magoada? Classifica essa dor para você entender como é que o seu corpo está dimensionando essa situação. E uma outra coisa que a gente também pede bastante é como você pudesse classificar ela para você entender o quanto ela é ruim para você ou não. A gente vai falar disso também um pouco mais em formas de tratamento. Mas agora, para você entender a vulvodynia, eu quero que você entenda que é uma dor que não tem uma causa específica, você não tem uma doença, mas ela acontece de forma agressiva, te privando, fazendo com que você evite a intimidade sexual. E ela geralmente acontece logo na entrada, logo na hora que encosta o pênis, ou o dedo, ou encosta o espéculo, que é o que o médico usa para fazer o exame ginecológico, ou qualquer toque, até às vezes na hora de se lavar. A vulvodynia também, ela pode se manifestar sem encostar. A gente tem mulheres que sentem a vulvodynia sentadas trabalhando. É o tipo de vulvodynia que a gente chama de espontânea. Algumas mulheres sentem ao andar de bicicleta, ao andar de cavalo, com a calça jeans mais justa, uma sensação de que está quente, que está queimando no local. E isso é muito desconfortável. E não ter uma resposta, não saber o que você tem, é muito angustiante, eu sei. Por isso a gente está aqui, para que você se sinta segura, para que a gente discuta cada item do seu desconforto. Eu sei que a sua dor ela é muito importante. E é muito provável que você nunca nem tenha ouvido falar em vulvodynia. Mas ela existe e é muito frequente. Além da vulvodynia, a gente também tem o vaginismo, que é uma outra condição muito mais falada. Se você procurar dor sexual feminina no Google, você vai ver lá no Top Trends o vaginismo. O vaginismo ele é o mais comumente falado. Isso é porque ele está relacionado ao medo, à apreensão. Lembra que eu falei no início? Que o nosso comportamento diz muito sobre a forma como a gente se relaciona sexualmente? Então, essa condição do vaginismo é onde o nosso corpo se contrai involuntariamente, onde a gente faz uma trava muscular. No vaginismo acontece o que a gente chama de contração muscular involuntária. Ou seja, você quer estar relaxada. Você não quer impedir a penetração, mas o seu corpo se retrai inconscientemente, involuntariamente, e você sente dor durante a introdução. Essa dor, ela também pode gerar sintomas de ardência e queimação, mas geralmente ela se apresenta como uma dor de um tecido magoado. E é difícil para você identificar, eu sei, mas começa a perceber como o seu corpo reage à introdução, se é logo no início ou se ao longo da penetração você vai sentindo essa dor. Isso pode te ajudar a diferenciar um quadro de vulvodynia e de vaginismo. E também esse tipo de dor, se é uma dor em queimação, se é uma ardência, se é uma fisgada ou se é uma dor com tecido mais magoado. Além do vaginismo e da vulvodynia, que são as principais causas que a gente trata aqui no consultório, a gente também encontra outros tipos de dor. A gente encontra mulheres que apresentam endometriose, que é uma doença inflamatória, e essas mulheres apresentam sintomas de vulvodynia e também sintomas de vaginismo. E muitas vezes essa dor sexual é em profundidade, ou seja, quando o pênis está lá dentro, tem uma dor de toque, como se fosse uma pancada, uma batida. Até muitas vezes isso ajuda a gente a sugerir à mulher que ela possa ter um quadro de endometriose e ajudar ela a procurar ajuda mais específica. Porque a endometriose ela leva um certo tempo para que a mulher encontre o diagnóstico correto, infelizmente.
Além dessas condições, a gente encontra mulheres com dor sexual na menopausa. Por quê? Porque na menopausa, a ausência hormonal faz com que o afinamento da mucosa vaginal apresente um quadro de ardência, de fisgada, de pontada, parecido com a vulvodínia, né? Por isso que é muito presente também a vulvodínia na menopausa. Na menopausa, a gente pode ter, então, mulheres que apresentem sintomas de vulvodínia e mulheres que apresentem vulvodínia. É difícil, às vezes, para a paciente entender, mas o importante é a gente tratar o que você está sentindo, resolver o seu problema. Por isso a gente está aqui. A gente também encontra outras condições relacionadas à dor sexual feminina. A gente encontra mulheres que apresentam sintomas intestinais como síndrome do intestino irritável, tendo sintomas de dor na penetração. Está relacionado também a uma alteração neural de sensibilidade. Mulheres que apresentem doença autoimune como o líquen apresentam também dor sexual. Por isso que esses detalhes que eu te falei, para você observar que tipo de dor você tem, como é que seu corpo reage com relação a isso, vão te ajudar a manejar esses sintomas. E a gente vai focar no tratamento dos seus sintomas. Por isso, o nosso livro traz isso para você. E o nosso curso está aqui para te ajudar a desenvolver essas habilidades para que você possa ampliar o seu tratamento.